Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 2, capítulo 4, a Igreja Católica e a Era das Trevas. Bom, nesse tópico aqui eu vou falar para vocês de um período que alguns historiadores hoje não gostam de chamar de Era das Trevas. Bom, eu considero ser sim a Era das Trevas, né? Porque vai ser um período não só pelos problemas culturais, que a Igreja Católica vai destruir muita informação que era contrária a ela, tá ok? Então existe esse problema dessa treva de conhecimento, treva como algo ruim, né? De trevas de conhecimento, em que o conhecimento foi destruído em muitos lugares, tanto de ação de católicos quanto de muçulmanos, ok? E também vai ser uma era das trevas, porque vai ser um período de enfermidades terríveis, ok? Vai ter entre eles a peste negra, ok? Peste, você imagine um coronavírus durando 300 anos, a peste negra foi mais ou menos assim. As pessoas viviam numa pobreza, numa dificuldade, a higiene era muito precária e as doenças eram constantes, ok? Uma pessoa, mesmo um rei que às vezes vivia numa situação melhor, perdia-se jovens, crianças, morria por doenças com muita facilidade. Então, para mim, é um período das trevas. Eu estou explicando porque talvez algum historiador vai falar, o professor Levi está atrasado, não se chama mais Era das Trevas. Eles podem nos chamar, mas eu continuo chamando porque eu vejo que realmente esse foi um período difícil. Tanto que nós vamos ter agora, nesse período, o ano que é considerado o pior ano da história da humanidade para se viver, que causou uma pobreza na Europa, que influenciou pelos séculos, enfermidades e doenças. Então é um período terrível. E também é um período de trevas espiritual, não tem dúvida. Eu vou mostrar para vocês daqui para frente, vocês já devem ter visto aquelas artes que os católicos colocam nas igrejas góticas. Aquela arte é um demônio. A Igreja Católica, ela tem demônios protegendo o templo dela. Que isso? Como é que você vai chamar isso de cristianismo? Ou então alguns dizem, aquilo ali é só uma arte, aquele desenho é só uma arte. Você vai colocar um demônio como uma arte num templo cristão? Isso não tem chance de ser verdade. Mas isso é que vai acontecer nesse período aqui de Era das Trevas. Então é um período de Era de Trevas espiritual também. Então os historiadores não querem chamar, mas eu continuo chamando. No meu entender, Era das Trevas se encaixa em todas as possibilidades. E o que a Igreja Católica vai dominar esse período, irmãos? Irmãos, os bárbaros vão sofrer nas mãos da Igreja Católica. Os muçulmanos vão sofrer nas mãos da Igreja Católica. Os anabatistas vão sofrer nas mãos da Igreja Católica. E até os reis, porque serão enganados pela Igreja Católica de todas as maneiras. Ou seja, homens que infelizmente estão no inferno hoje, porque acreditavam que eles fazendo aquelas penitências que os católicos falavam, as almas deles ficaria pouco tempo no purgatório. Ou então um parente que dava uma oferta, olha, quando o dinheiro cair no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Essa frase eu não estou inventando não, essa era uma frase comum, os historiadores comprovam. Mas os protestantes querem que eu afirme que aquela era uma igreja de Jesus, era uma igreja cristã. Não tem chance de ser uma igreja cristã. Quem conhece o que foi profetizado sobre a igreja, não tem como. Então, por isso é que eu falo, olha, nós temos que abrir os olhos com muitas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. E uma delas é o projeto da Igreja Católica de união das religiões, que está a pleno vapor. Esse é um grande sinal do fim. Bom, o capítulo 4, então diz a Igreja Católica e a Era das Trevas. Número 1, a Igreja Católica e os bárbaros. Bom, sempre seguindo aquela proposta de colocar textos na íntegra, eu coloquei alguns textos aí para vocês, de historiadores do ano 500, do ano 400, do ano 600, e agora também historiadores atuais. É interessante porque a história daquela época ela é muito estudada hoje e bem detalhada.
Então eu tirei um texto aí da revista Super Interessante, que ela diz: ao longo do século V, que começa de 401 ao ano 500, né, a parte ocidental do Império Romano foi invadida e devastada por tribos bárbaros. Em 476, Roma foi conquistada. Na confusão da guerra, o papado foi a única instituição organizada que sobreviveu. O Papa Leão Magno entrou para o hall dos gênios da diplomacia por ter liderado o Vaticano nessa transição. Quando o reboliço acabou, a Igreja Católica era dona do mais poderoso dos monopólios, conhecimento. Lembre-se, aqui é um historiador que está contando, porque a história vai mostrar esses bárbaros, por que eles eram chamados de bárbaros? Eles não tinham nem alfabeto, eles não tinham escrita. Então, eles venceram o Império Romano e eles estão assimilando, já vinham assimilando, mas estão assimilando ainda mais a cultura romana. E eles não sabiam ler. Vai ter história que a Igreja Católica vai inventar documento. Isso aqui foi um documento que Constantino deu doando essas terras. O bárbaro olhava e não sabia ler e falou: não, então tá bom. Aí botaram lá um comprovante que o imperador bárbaro concordou. Isso hoje é provado que foi uma fraude. Então eles vão controlar a parte do conhecimento. As obras contrárias, a Igreja Católica Romana vai destruir. Muitas vão escapar por trabalhos de árabes, ou por trabalho de católico ariano, ou um historiador que não tinha nada com religião de Constantinopla. Mas a Igreja de Roma, ela trabalha intensamente pela destruição. Então eu parei aqui, que ele falou, o monopólio do conhecimento. Isso vai fazer ela dominadora do mundo. Nós vamos ter histórias aí de bispos, não é o Papa não, de bispos, que ele era mais rico do que o rei da região onde ele vivia. Porque muitas pessoas doavam terra, doavam coisas para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica dizia: olha, se você quer que a tua alma fique pouco tempo no purgatório, seja enterrado no terreno santo da Igreja Católica. Se você for para o interior, você vai encontrar muitos cemitérios atrás da Igreja Católica. É uma coisa meio sinistra, né? Por que isso? Aquilo ali eles diziam o seguinte: olha, se você for enterrado aqui, a tua alma vai sair rapidinho do purgatório. E aí, claro, tinha um valor absurdo que as pessoas tinham que pagar para ela não ficar muito tempo no purgatório. Mas ela queria, de qualquer maneira, ficar queimando no purgatório. Ninguém quer ser queimado no fogo. Mas ela então vai controlar o conhecimento e vai controlar o mundo, né? O artigo prossegue. Religiosos católicos eram os únicos europeus letrados no início da Idade Média. Quer dizer, ele está falando de europeus, ele está desconsiderando os judeus. Os judeus viviam nessa região. Os judeus, eles eram os mais letrados de todos, porque eles precisavam para estudar a Bíblia, ok? Mas os católicos, porque também precisavam ler as Escrituras, né? Eles eram letrados, ok? E aqui ele ainda diz, eles eram os únicos, porque os imperadores, eles eram súditos, eles eram dominados pelo Império Romano, viviam apanhando, sendo crucificados. E de repente eles foram crescendo e venceram o Império Romano. Aí agora, quem são esses indivíduos que não sabiam nem ler, não sabia nada? Diz a história que eles desejaram se tornar romanos, ou seja, aprender aquela cultura de construção de cidades, porque eles não tinham cidade, eles viviam tudo em barracas, né, construídas de madeira, tudo, mas era uma coisa que não se comparava às cidades romanas. Então, eles vão assimilar a cultura romana. Quem é que vai ajudar eles? A Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser fundamental nisso. E, claro, ela vai aumentar a sua riqueza de todas as maneiras que possa pensar hoje, de maneira que os estudiosos dizem não há como calcular a riqueza da Igreja Católica hoje, porque está espalhado em terrenos que você não tem nem como saber, está espalhado em obras de arte, em empresas pelo mundo, você não tem como calcular essa riqueza. Bom, o comentário prossegue. Fornecendo conselheiros e legisladores para os reinos nascentes,
a igreja ganhou influência sobre os soberanos bárbaros, que começaram a se converter em 508. O primeiro foi Clovis, rei dos francos, que mandou batizar seus exércitos com tonéis de água benta. Então você veja, esse Clovis aqui, ele vai se converter em especial ao catolicismo romano, porque a história comprova, como eu falei para vocês em outro momento, que lá pelo ano 150, ano 200, sempre existiram igrejas cristãs, até pentecostais, são citadas nessa região, ali próximo do ano 200, por Irineu de Lyon, tá ok? Depois foram os católicos arianos. Os católicos arianos estavam fugindo porque os católicos romanos estavam matando eles, chamavam eles de hereges. Eles também foram para essas regiões. E teve imperadores, né, reis, que acabaram aceitando o arianismo. Ok? Mas esse Clovis, rei dos francos, ele aceita o catolicismo romano. E aqui vai começar o que você já deve ter ouvido falar na história, que nós vamos estudar mais à frente, que é o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o Império Santo. Porque a Igreja Católica falou que ela estava implantando o reino de Deus com Constantino, mas ela viu que não deu certo, porque cerca de 200 anos depois, aquele reino milenial do Apocalipse está em caos. Então, o que a Igreja Católica vai fazer? Agora, com esses bárbaros, nós veremos um pouco mais à frente, ela vai propor a criação de um império agora, um reino que vai durar 1000 anos. Se vocês procurarem na história, vocês vão encontrar que Adolf Hitler, ele quando fala do Terceiro Reich, ele fala que esse é um reino que vai durar 1000 anos. Por quê? Ele sabia que a história do papado com os antepassados deles, alemães, porque esses francos aqui, esse Clovis, é da região da atual Alemanha. Ali que vai surgir o Sacro Império Romano Germânico. Então o Papa vai, nesse acordo com eles, vamos começar agora o reino que vai durar 1000 anos. Nós pensamos que era com Constantino e Eusébio de Cesareia, mas será agora. Então vai ter duas tentativas, o primeiro Reich, o segundo Reich, e Hitler queria colocar o terceiro Reich. Isso é história, não tem como fugir dela, né? Pois bem, então nesse período aqui que nós estamos estudando, o Império Romano, ele está em frangalhos. Roma foi conquistada pelos bárbaros, ok?